Muito interessante. Eu, particularmente, estou surpreso por Uppsala não necessariamente ter existido. Tem coisinha ali, mas não, né, não necessariamente um templo e tal. E isso liga duas coisas, essas últimas duas coisas que você falou, Johnny, que eu queria trazer na próxima pergunta. Primeiro que eu ouvi falar que, não sei se tem evidências ou só se suspeita, que, por exemplo, sacrifícios de enforcamento, coisas assim, eram feitos na frente ali de Uppsala, qualquer coisa assim, o que me lembra automaticamente de uma narrativa mitológica que é de quando Odin tem a revelação das runas, para finalmente falar da minha pergunta, que é: e as runas? A gente tem arqueologicamente a origem disso? O que a gente pode falar das runas e até a forma com que hoje é trabalhada hoje, né? Você tem várias formas de ver runa. Não, passo esse para cá, passa aquele para cá, não faz tatuagem. Como é que é isso? Que são as runas? Era o abecedário deles mesmo ou não? Tinha mais. Enfim, o que você pode falar sobre as runas? Nossa, Bruno, você já veio com o pacote completo. Desculpa. Barbaridade. Como dizem lá no sul, barbaridade. É, olha, o sacrifício ele ocorria desde a Idade do Ferro, né? Tanto entre populações celtas quanto populações germânicas foram encontrados mesmo os famosos corpos do Pampa, né? Principalmente na área da Irlanda, algumas áreas também de algumas ilhas britânicas, mas essencialmente na Dinamarca, né? Que mostram, são vestígios indubitáveis, né, sem sombra de dúvida, de pessoas que foram sacrificadas por enforcamento ou garroteamento, né? Então, isso é uma evidência muito sólida que a prática de você, principalmente segundo os autores latinos, mais antigos, no caso dos germanos antigos, né, do qual os escandinavos também vão ser herdeiros, né, de várias tradições culturais, mostrando essa questão de você sacrificar os guerreiros vencidos, os guerreiros subjugados para o deus da guerra, né? Então, há evidências arqueológicas da era viking, há evidências históricas de sacrifícios de serviçais, de escravos do Ibn Fadilan, uma liderança na área dos Rus, morre e o escravo é sacrificado. Isso é uma testemunha ocular que viu o ritual nórdico sendo executado durante o século IX, né? Foi preservado em língua árabe, né? Já tem tradução para o Brasil, né? O Rizala é o Ibn Fadilan. Então, existem provas históricas e arqueológicas do sacrifício. O problema do Adão de Bremen é, mesmo o templo sendo uma fantasia, por ter sido informações de terceiro, muitas dessas informações vieram da Escandinávia. E não, então, nem tudo é fantasia. Essa questão do sacrifício, animais, 9 pessoas sacrificadas de 9 né, na árvore que ficava fora de tempo, é uma referência no sentido que era comum práticas de sacrifício. Existia uma árvore, um poço, essa ideia bem da Yggdrasil e os poços, né, que ficavam em Yggdrasil, então também tem informações cosmológicas. Ou seja, ele deve ter conhecido alguém que realmente veio da Escandinávia e passou informações que têm a ver com as crenças nórdicas. Só que ele colocou tudo uma grande fábula cristã. Né? Então, nem todos os elementos do relato dele são fantasiosos. Essa questão de sacrifício em árvores, nós temos, por exemplo, a tapeçaria de Uzibere, que foi encontrada em um navio, né, uma embarcação, um túmulo, que foi encontrado no século IX, que foi encontrado tapeçarias com várias iconografias, mostrando uma árvore com enforcados e embaixo uma suástica. Uma suástica é um símbolo de Odin. Está ligado a essa questão também dos cultos odínicos. Então, é uma evidência arqueológica de cultos do era viking. Então, são pequenas informações que tem no Adão de Bremen que têm a ver com tradições antigas fidedignas. Mas ele fez um rearranjo ali, colocou dentro de um grande contexto fantasioso, que é o templo de Uppsala. Agora, a questão das runas, já estava esquecendo. Runas são uma forma de escrita que foi desenvolvida pelos contatos com a área latina, na área do Mediterrâneo,
no início do século I, século II, depois de Cristo, e ela, basicamente, primariamente, tem uma função de comunicação, de conservar ideias e informações. A maior parte das pedras rúnicas, que é o grande material rúnico que nós temos em Aravi, que são mais ou menos 3.000 pedras rúnicas, né, que foram encontradas, a maioria são pedras memoriais. Mulheres homenageando o marido que morreu, alguém que fez uma grande viagem, elas não têm conexões com magia, com qualquer tipo de coisa ligada à crença. São poucas fontes que vão ter algum tipo de informação mitológica ou religiosa. Mas elas existem. Né? Há encantamentos rúnicos, geralmente em ossos e pedaços de madeira, então você faz invocações ao deus Odin, você faz invocações mágicas. Geralmente uma pessoa está com uma doença, algum problema, então ele quer curar, ser curada daquele mal. Então a inscrição ela tem um texto, uma informação mágica. E há também um uso mágico simbólico de runas. Mas aí não tem um contexto puramente textual. Às vezes a runa é isolada, né? Por exemplo, algumas bracteatas, que são medalhões ali, é mais antigo que a Arabi. Né? Você tem a inscrição rúnica normal e você tem runas isoladas, por exemplo, a runa Sol ao lado de uma suástica. Ali ela tem uma função puramente simbólica. Ou que nem eu estudei um cabo de faca de estarelado da área russa, são 6 runas sol intercaladas ao lado de uma suástica. Elas não estão comunicando nada, não é um texto, não é uma escrita, é puramente simbólico. Então a runa também tem um uso simbólico e mágico, mas vai depender muito do contexto. Mas a maior parte das inscrições ela não tem nada a ver com isso, digamos assim. Então tem que separar esse grande quadro. As runas foram usadas para escrever algo ligado à magia? Sim. As runas, em alguns contextos, também foram símbolos e tinham conotações mágicas? Sim. Agora, na atualidade, se usa muito runas para mancias, né, para adivinhar o futuro. Não existe nenhum vestígio da Era Viking no sentido de você usar runas para saber o futuro. Você tem uma referência no Tácito, que são os germanos antigos, né, uma determinada população germânica, que ele informa que aquela população pegava pauzinhos, varinhas e fazia sinais. Ele não disse que eram runas, ele disse que eram alguns sinais e jogava para ver o futuro. Né? Mas, fora isso, você não tem nenhuma outra informação. Durante a Era Viking, né, todas as fontes, não há informações de runas sendo usadas para ver o futuro. Há, claro, algumas outras fontes que foram conservadas na Idade Média que vão falar também de alguns tipos de simbolismo de runa, mas dizer que existe fontes não existe. Tanto é que os modernos jogadores de runa, eles têm que apelar para outras práticas, né? Eles usam a cruz celta, se usa o método de 5, põe runa no saquinho e tira. Né? Então, você inventa métodos porque você não tem nenhuma informação. Você nem sabe se elas eram realmente usadas para fazer adivinhação. Então, claro, o método muito menos. Mas é realmente uma coisa, é difícil você falar de runas hoje em dia sem ter esse caráter de adivinhação. Né? Eu acho que pelo sucesso do tarô, do I Ching e outros métodos divinatórios pós-Nova Era, fizeram com que as runas também tivessem esse caráter de mistério, né? Essa conexão com o Jin. O Jin dá um olho, fica pendurado na árvore Yggdrasil, se auto-trespassa. Né? Tem toda essa conexão misteriosa, né, com o Jin, reforça isso tudo. Tá? Eu não estou negando esse tipo de crença na atualidade. Né? Eu acho assim, muito interessante esse movimento.
mas ele não tem uma base histórica. Então, por não ter uma base histórica, ele flui em vários caminhos. Então, é isso que as pessoas têm que separar. Né? O que eu estou fazendo é uma coisa contemporânea que vem de outras informações, não tem base histórica. Claro. E você falando, Johnny, e aí você me corrige, tá? Eu não sei qual dos Vedas se é a poética ou em prosa, mas ele fala, né? Aí revelou as runas lá. E aí tem runa para proteção, para brigar com bruxa, para não sei o quê, para fazer chover, para não sei o quê. E realmente não me lembro de ter uma que é para prever o futuro. Talvez até tenha, eu esteja falando uma abobrinha, mas acho que não tem. Tem? Você lembra? Não tem, não tem. Existem essas conexões simbólicas e mágicas com as runas existem, né? Não só nas Vedas, mas existem outras fontes que vão Eu apontar falei isso. Vedas, né? Eu confundi Não, com... tudo bem, é Edas, né? É parecido, Edas, Vedas. Eu Mas a confundi com inglês. questão é que realmente não tem um indicativo de que elas eram usadas para prever o futuro. Né? Isso que é interessante. Você tem a conservação de calendários rúnicos, manuscritos rúnicos. As runas são usadas até século XVI. Escrever em igrejas, elas vão se modificando. Mas é interessante que não foi conservado nenhum método de adivinhação, absolutamente em lugar nenhum. Então, essa necessidade de ver o futuro por runas talvez seja uma coisa contemporânea mesmo, não do Sim. passado. A gente, pelo menos o que eu leio, né, de quando eu leio sobre os achados arqueológicos, né, de túmulos de guerreiros com espadas, alguma coisa assim, parece muito que o uso das runas era um uso mágico mesmo. Né? Eles colocavam numa espada para que aquela espada, sei lá, tivesse um poder ali que aquela combinação de runas trazia. Então parece que tem vários objetos que eles colocavam as runas meio como se fosse um símbolo mágico ali para aquilo trazer algum tipo de poder, algum tipo de conexão com alguma bênção divina ou com algum poder pessoal que eles tinham. Mas o uso das runas como oráculo, ele vai ser algo de... A gente está falando de 800 anos depois, 700, 800 anos depois, que a gente começa a ter algum tipo de documentação de alguém falando, olha, isso aqui era o oráculo dos nórdicos. Mas aí você está falando de quase, chutando um pouco mais alto, quase 1000 anos depois, né? E aí é muito difícil realmente se afirmar uma coisa assim de um povo que tinha uma tradição que não era tão escrita, né? Muita coisa era muito oral, era muito pagã, no sentido da galera vivia mais no campo, né? Com certeza. Mas realmente existiam muitos símbolos, inclusive, que têm essa conexão com o poder. Né? Não só runas, mas também tem os símbolos geométricos. Né? Eu estava conversando com o Bruno antes do programa ter início, o trisquélio, a triquetra, que são herdados da área celta. Né? A triquetra e o trisquélio foi absorvida por contatos com as populações celtas.